Padre Nilo Caetano Pinto nasceu e viveu sua infância e início da juventude em Antônio dos Santos, distrito de Caeté, Minas Gerais. Seus pais, Carlindo Caetano Pinto e Antônia Luísa Diniz, tiveram 7 filhos, sendo ele o primogênito. Desde muito cedo, sua mãe, muito zelosa e religiosa, ensinou seus filhos a rezarem, e ele sempre a acompanhava. Como muitas crianças, era alegre, levado, esperto, ajudava nas tarefas de casa e da roça. Seus irmãos relatam que ele se dedicava desde pequeno a fazer orações quando acordava, antes das refeições e ao dormir, sempre de joelhos. Dona Lulu, como chamavam sua mãe, preocupava-se todas as manhãs, pois muitas vezes o filho ficava longo tempo em oração e quando saía do quarto já não havia mais tempo para o café. Assim, ela o aconselhou a comer primeiro e depois ir rezando durante o caminho para a escola. Prontamente ele respondeu: Mãe, não troco minha oração por nada. Prefiro ficar sem meu café. Aos 11 anos de idade, Padre Nilo perde seu pai, e uma grande dor transpassa seu coração. Ele decide então parar os estudos por um tempo para colaborar com as despesas da família, pois via a preocupação de sua mãe. Assim, ajudava no comércio dos pais. Pouco tempo depois, ainda no mesmo ano, incentivado pelo tio, bem como estimulado pela sua irmã Lina, que já estava matriculada no Colégio Nossa Senhora das Dores em Itabira, ele retoma os estudos. Desta forma, sua mãe o matricula no Ginásio Sul-Americano, nesta mesma cidade. Após um tempo, com 14 anos, ele se muda para Belo Horizonte e prossegue os estudos no Colégio Marconi. Na capital, morava em uma pensão no bairro Prado. Lá, fez bons amigos, permanecendo firme na fé, fiel ao seu coração e aos princípios de Deus. A missa aos domingos era sagrada. Nesse sentido, acabava por evangelizar os companheiros que o acompanhavam até a igreja e o seguiam através de seu exemplo fervoroso e sua devoção para com a Virgem Maria. Sempre que possível, devido à dificuldade da época, costumava ir visitar a mãe e os irmãos em sua cidade natal. A família relata que todos os aguardavam ansiosamente. Chegava, saudava a todos e ia direto ao oratório de sua mãe, onde ficava em oração por um bom tempo. Só depois, cumprimentava a família com mais atenção. Os irmãos ficavam à espera, ansiosos, pois além da saudade e a vontade de vê-lo, aguardavam as balinhas que trazia nos bolsos, biscoitos e outros agrados. Esse hábito, veremos, percorrerá continuamente a vida do nosso saudoso Padre Nilo, que acolhia a todos com uma bondade peculiar e transbordava amor e simplicidade em tudo o que fazia. O jovem Nilo, empenhado nos estudos, cursou a 7ª e 8ª séries e o curso científico no Colégio Marconi, em Belo Horizonte. Em 1952, é aprovado no vestibular e inicia o curso na primeira turma de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Teve um excelente desempenho como atleta, destacando-se em algumas modalidades do atletismo, bem como em outros esportes. Era sempre destemido nos desafios propostos. Gostava muito dos esportes especializados e era torcedor do América Futebol Clube. Durante os estudos, estagiou e lecionou em algumas escolas de Belo Horizonte, inclusive no próprio Colégio Marconi.
mas mesmo diante dos afazeres, não se descuidava da oração e da ajuda aos necessitados. Padre Nilo era muito amigo de José Teixeira Prado e ele nos conta, em depoimento, o momento em que Nilo conhece a mulher que seria sua esposa. Em Belo Horizonte, por volta do ano de 1950, na rua Rubi 175, no bairro Prado, onde morava ele, eu e outro companheiro de Cláudio, apelidado de Quinco, fazíamos uma pequena república lá, uma casa familiar. Certa vez, quando ele veio a Cláudio, a convite meu, e nós fomos na casa dos pais desse outro amigo que morava com a gente em Belo Horizonte, o Quinco, para conhecer a fazenda e os pais do companheiro Quinco. E lá chegando, a Florescena, sua futura esposa, estava passando férias. E lá ele ficou conhecendo Florescena. A partir deste dia, começaram a se conhecer, visto que Cecena, como a chamavam, também morava em Belo Horizonte, e assim iniciaram o namoro. Interessante é que o amigo José apaixonou-se por Elza, irmã de Cecena, e também se casaram. Em 1954, Padre Nilo formou-se em Educação Física e, em 1958, a convite do senhor Guaraci de Castro Nogueira, diretor da Escola Normal, veio para Itaúna. Aqui, lecionou no Colégio Santana, bem como na Escola Normal, atualmente Escola Estadual de Itaúna. Ele também dirigiu a Praça de Esportes JK. Como professor, era considerado dinâmico, competente, motivador e também muito enérgico. Amava levar seus alunos atletas para participar de jogos escolares, intermunicipais e estaduais. Nesta época, nos tempos livres, participava das organizações comunitárias e religiosas na paróquia Nossa Senhora da Piedade e era membro da Sociedade São Vicente de Paulo desde 1956. Além disso, foi também ministro do batismo e da Eucaristia e testemunha qualificada do matrimônio. Casou-se em 14 de dezembro de 1957 com Cecena. Padre Nilo tinha um amor enorme por ela e ela por ele. Eram muito carinhosos e preocupados um com o outro. Sempre que ele viajava a trabalho, Cecena lhe enviava cartas solicitando que ele não demorasse a retornar, pois era grande a saudade. Desta união, nasceram 8 filhos que o casal educava com muito zelo e ternura, deixando a eles um legado muito valioso: a fé. Contam os filhos que Cecena, todos os dias, às 15 horas, os chamava para a consagração a Nossa Senhora Aparecida, na Rádio Aparecida. Íamos correndo, diz um dos filhos. Então todos se ajoelhavam e recebiam a bênção. Diante da vida, Padre Nilo sabia muito bem conciliar os valores humanos e cristãos do matrimônio e da família. Missões que Cristo lhe confiava naquela época, pois havia outras nos planos de Deus, e o Senhor as reservava para um futuro próximo. Padre Nilo Caetano Pinto residia no bairro Cerqueira Lima. Em sua casa, junto de sua esposa Cecena, criaram 8 filhos com muito amor. Filhos esses que hoje nos convidam para entrar e conhecer um pouco da história deste grande pai, com seus familiares. Meu pai me influenciou em tudo na minha vida, inclusive na minha profissão como professor de educação física.
E hoje eu tento imitar um pouco o que o meu pai fez. Estou muito longe ainda do que ele fez, mas eu tento aproximar através da Sociedade São Vicente de Paulo, que ele sempre pertenceu, ajudando aos pobres. E esse trabalho eu acho muito importante. E peço a Nossa Senhora das Graças, a quem meu pai sempre confiou todos os pedidos, para que ilumine a mim e a todos os familiares, todos meus irmãos, nessa caminhada. Meu pai realmente foi muito importante para a gente, e tudo que ele falou, tudo que ele nos ensinou, a gente está tentando colocar alguma coisa em prática. Meu pai influenciou até na escolha do time. Ele escolheu o mais humilde de Belo Horizonte e todos nós acompanhamos. E a torcida do Coelhão é muito forte lá em casa. Abraço verde a todos. Falar do Padre Nilo é falar de um homem de simplicidade, sabedoria, fé e oração. Eu agradeço muito a Deus por ter convivido com o Padre Nilo. E no início da minha convivência com o Padre Nilo, e numa curta caminhada de oração, eu tinha o hábito de rezar para Nossa Senhora, para Deus, Jesus. E um dia, conversando com o Padre Nilo, ele me ensinou a importância de invocar o Espírito Santo, rezar pelo Espírito Santo, pedindo as luzes, a sabedoria e a força do Espírito Santo. E assim eu fiz, assim eu faço e passo esse conselho adiante, principalmente aqui na minha casa, junto da minha família. Então, essa intimidade, conhecer o Espírito Santo, eu aprendi através do Padre Nilo. Foi ele que me ensinou, ele que me mostrou. E que o Espírito Santo continue nos iluminando e abençoando as nossas famílias. A paz de Jesus a todos. É uma alegria falar do Padre Nilo, meu pai. O primeiro fato ocorrido foi em 1980, com a vinda do Papa João Paulo II ao Brasil e em Belo Horizonte. Ficamos muito encantados com a sua vinda e eu lembro que foi eu, meu pai e minha mãe. Eu tinha 15 anos de idade. Chegamos cedo e quando o Papa chegou, ele saudou o povo com um belo horizonte e a sua homilia dirigida aos jovens. Saímos de lá encantados. O meu pai, então, ele falava: esse Papa é formidável, esse Papa era um colosso. Outro fato ocorrido foi em 1993, no nosso casamento. Um fato ocorrido que geralmente quem atrasa é a noiva. E, no caso, quem atrasou para o início da cerimônia foi o meu pai, junto com alguns familiares que estavam vindo de ônibus. E o ônibus deu defeito no meio do caminho. O resultado foi que o casamento começou 1h30 depois. Há uma homilia muito bonita feita por ele, dizendo muito sobre a minha mãe, sobre a família de Nazaré, e nós ficamos muito satisfeitos e muito alegres com a celebração, do jeito que ele fazia todos os casamentos, o jeito do Padre Nilo. E ocorreu tudo bem, graças a Deus. Depois tivemos a festa e uma lembrança que eu guardo muito do Padre Nilo, em vários momentos eu chegando em Itaúna, ele sempre muito acolhedor. Ele assim, para mim era como um pai. Ele sempre, a gente chegava lá, ele se preocupava demais com a gente, com aquilo tudo, que ele preparava muita coisa pra gente. Então assim, era uma preocupação muito grande, que eu achava assim, um zelo, um carinho muito grande que ele tinha com todos, né?
E ele é um exemplo de pai, um exemplo de homem, e eu guardo com muito carinho o Padre Nilo no meu coração, porque eu sempre, quando eu tenho uma dificuldade, um problema, eu sempre peço ao Padre Nilo, e a luz vem, o caminho abre, e as coisas acontecem de forma tranquila e positiva. Então, o Padre Nilo, para mim, de onde ele estiver, eu tenho certeza que ele olha com muito carinho por todos nós. Ele sempre foi meu porto seguro. Sempre me ajudou nos momentos que mais precisei. Ao chegar perto dele, sempre o seu olhar já me falava tudo e ele sabia direitinho também o que eu estava sentindo. Não precisava falar nada, eu já via em seu olhar. Minha filha, estou aqui, pode contar comigo, com as minhas orações. Mas reze, peça a Deus para guiar o seu caminho. Peça a Deus para te iluminar e fazer as coisas certas. Fica tranquila que tudo vai dar certo. É só você ter paciência. E ele ficava quieto olhando para mim assim, e era tão bom ficar perto dele. Lembro de quando a gente saía, muitas vezes passava na igreja e ficava lá ajoelhado rezando um bom tempo. Eu ficava guardando, ajoelhava também, levantava, ajoelhava de novo e ele estava lá rezando. Também na hora do almoço, sempre era costume dele ajoelhar também no quarto e ficar rezando antes de almoçar. E uma vez eu fiquei sabendo que isso era desde antes, quando ele morava mesmo lá com meu tio Zé e o Quinco, que a senhora, dona da casa, falava que na hora do almoço também ele sempre estava ajoelhado rezando. Era um homem de muita oração, um exemplo que a gente tem que seguir. Acho também que hoje o que nos dá mais força para viver é seguir o seu exemplo, e eu vejo como é importante a oração, como estar em oração nos ajuda a enfrentar esse mundo com mais facilidade. Muita saudade. Grande abraço. Olá, eu sou Letícia, sou filha do Padre Nilo. Experiências com meu pai, a gente teve muitas, mas eu lembrei de uma. Nós viemos uma vez a Belo Horizonte, e meu pai foi na região hospitalar ali, ele dirigindo, eu do lado, e eu falei, nossa, esse trânsito maluco de Belo Horizonte, acho que nunca vou dirigir aqui. Meu pai parou no sinal quando ele fechou e falou comigo, eu vou ali no hospital pegar um papel, você me pega do outro lado da avenida, faz o retorno. Aí eu falei, pai, como assim? O sinal já foi abrindo, eu corri, sentei no lado do motorista e fui com o carro. Nunca tinha dirigido em Belo Horizonte, meu Deus, fiquei gelada. Não achava retorno, acho que é porque eu estava nervosa. Dei a volta, virei uma direita, não sabia onde estava, perguntei. Enfim, voltei à avenida Alfredo Balena. Meu pai estava lá na porta esperando. Eu falei, pai, eu não acredito que você fez isso comigo. Pai, eu tô nervosa até agora. E ele rindo até. Meu pai era assim. Eu falei, pai, como que o senhor faz isso comigo? E ele falou, ai minha filha, tem que ter coragem para as coisas. Coragem era uma das coisas que meu pai sempre ensinou. Coragem para lutar, coragem para tudo. E às vezes a gente aprendia no aperto. Estou aqui para contar para vocês um pouquinho de uma das experiências que tivemos juntos. Eu me lembro que quantas vezes eu chegava do meu trabalho com um semblante ruim, porque às vezes tinha acontecido alguma coisa de errado no trabalho. Tinha tido um dia cheio. E ele estava aqui em casa me esperando e falava, oi Tati, oi filha, como foi no trabalho? Foi tudo bem? Os alunos se comportaram como bons meninos? E os professores?
Todos se cumprimentaram cordialmente. Eu olhava para ele com uma cara como se diz: nossa, tive aquele dia, e meu pai perguntando se foi tudo bem. Só que ele dava um sorriso, e aquele sorriso, ele conseguia arrancar um sorriso de mim. No meio de um dia cheio, de um dia exaustivo. Bastava eu chegar em casa do meu trabalho, ele não precisava falar nada, mas ele dava um sorriso: oi, Tati. E eu ficava feliz. E meu dia ficava mil maravilhas. Sempre foi assim. Eu poderia ter um dia péssimo, mas quando eu chegava em casa, tudo mudava. Vou contar para vocês uma história que eu tive com ele há mais ou menos 6 anos atrás. Quando meu marido, ele chegou para mim e falou que a empresa iria transferi-lo para Bogotá, Colômbia. A gente já tinha morado na Argentina, então assim, morar fora do Brasil para mim era uma coisa muito tranquila. Era uma coisa que a gente até queria novamente. Mas quando meu marido falou para mim Colômbia, até na minha própria ignorância de conhecimento sobre o país, a única coisa que veio na minha cabeça foram narcotráfico, os sequestros. Então, assim, isso mexeu muito comigo, me deixou muito assustada. Mas a primeira reação que eu tive foi de pegar o telefone e ligar para o meu avô. Eu morava em outra cidade, eu não morava em Itaúna, morava em Belo Horizonte. Peguei o telefone e liguei para o meu avô e contei para ele. Eu falei, na esperança do meu avô falar: não, seu marido tá louco, que isso, levar vocês pra Colômbia. Inocente eu, né? Não, o meu avô, sempre com aquela consciência e com aquela tranquilidade, com aquela paz dele, ele não. Ele virou pra mim e falou: Liana, se é plano de Deus, vai dar tudo certo. E aquele desespero que eu tava, lógico que continuou a preocupação, é óbvio, até o dia que eu me mudei, conheci, vi como que era a Colômbia. Mas aquele desespero deu um alívio depois de eu escutar meu avô. Ele me passou a paz e uma segurança que eu precisava para ter uma força e enfrentar o que vinha pela frente. Então, assim, meu avô me ajudou muito naquele momento, muito, muito mesmo. E deu tudo certo, como meu avô mesmo disse que ia dar. Então, eu agradeço muito para ele esse momento que ele me deu de tranquilidade. Eu tenho muitas recordações boas do meu avô, que trazem muita saudade, que a gente lembra com muito carinho. E uma das que mais me marcou na nossa vida toda foi sempre os natais. A alegria do Natal na casa do meu avô. Como ele gostava de reunir a família, de estar em festa. Isso para mim foi muito marcante. Eu lembro quando eu era criança, ele pegava os sacos de presente e colocava na cabeça e saía fazendo bagunça. E isso marcou muito para mim, porque até hoje, para mim, estar reunido em Natal é algo que marcou a minha infância e que me leva para a vida. Falar de tio Nilo é falar de uma pessoa de um coração gigante, de um exemplo de ser humano para mim. Eu me lembro de algumas situações, por exemplo, nas férias ou quando a gente tinha algum encontro da família, casamento, alguma coisa que envolvesse a família. Lá chegava tio Nilo com uma caixa de biscoito Aimoré ou 2, o requeijão da cooperativa de Itaúna, o doce de leite e o pão sovado. Isso muito, ou então para cada irmão, para cada família dos irmãos, e sempre muito generoso. Desde cedo o tio Nilo já mostrou que sabe conduzir bem o seu rebanho, porque perderam o pai muito novos e o tio Nilo assumiu as rédeas da família, ajudando a criar os irmãos. Principalmente meu pai, que tinha uma admiração muito grande por ele, e
assim foi com a sua família, com seus filhos. Então, o que a gente tem para falar de tio Nilo é que ele, mesmo não estando mais aqui presente na terra, está lá no céu. Está lá no céu, com o Papai do Céu, e que ele interceda por nós e que nos permita ter pelo menos 10% de sua sabedoria para que a gente conduza a nossa vida no caminho melhor junto a Deus. A vida conjugal do nosso querido Padre Nilo, como todo casal, tinha seus momentos de harmonia, mas também de dificuldades, que se resolviam da melhor maneira possível. O matrimônio, muito feliz, durou 24 anos e 40 dias, quando então Deus resolveu levar Cecena para junto dele. Em janeiro de 1982, sofri o grande peso da cruz, quando Deus chamou aquela que me agraciou como esposa. Padre Nilo continuou trabalhando como professor durante um tempo até se aposentar. Estando numa profunda angústia, Dom Cristiano Portela de Araújo Pena, primeiro bispo da Diocese de Divinópolis, muito amigo da família, inclusive de Cecena, o convidou a estudar teologia, incentivando-o a abraçar a missão sacerdotal. Pedi a ele para pensar. Rezei, pedi ao Espírito Santo para ter uma resposta ao Senhor Bispo. Senhor, se for da sua vontade, se for para o crescimento do reino de Deus e para o bem de todos, que eu aceite. Então, depois de um bom tempo rezando e colocando sua vida nas mãos de Deus, Padre Nilo aceitou o convite para seguir nesta nova etapa da vida, numa caminhada para o reino. Dessa forma, iniciou o curso de teologia em Belo Horizonte, no Seminário Maior, na PUC. No início, não foi fácil conciliar a família, o trabalho e os estudos. Ia e voltava todos os dias de Belo Horizonte. Lá, ele fez grandes e novas amizades. Entre elas, tornou-se muito próximo dos colegas de curso, Padre Amarildo e do Padre Pedro Gondim, além do Padre Jesus José Maria, viúvo como ele. Amigos padres de uma caminhada inteira. Em 1987, foi ordenado diácono e auxiliava o Padre Giovanni na paróquia Nossa Senhora da Piedade. Com paciência, esperou os filhos crescerem e consentirem a sua ordenação presbiteral. Intensifiquei minhas orações para que, se fosse da vontade de Deus, todos os filhos e familiares concordassem. Após um almoço com todos, procurei saber deles se estavam de acordo com minha ordenação. Graças a Deus, todos, um por um, concordaram. Assim, em novembro de 1989, Padre Nilo combinou com o diácono José Geraldo Flores de ordenarem juntos em 4 de fevereiro de 1990. Padre Nilo, em uma de suas anotações, dizia: Nesta caminhada, inicialmente, louvo e agradeço a Deus pela vida, pela família, pais, irmãos, pela esposa que eu tive, pelos maravilhosos filhos, genros e noras, netos e bisnetos, pelos amigos e toda a comunidade cristã. Com a graça de Deus, ofereço a minha vida em prol dos irmãos, pela glória de Deus Pai, em Cristo nosso Salvador e Redentor, na plenitude do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Padre Nilo era uma pessoa que tinha uma particularidade e peculiaridades que somente ele podia ter. Lembro que se a gente chegasse a abrir o porta-malas do carro dele, estaria cheio de cesta básica. Ele sempre andava com cesta básica para ajudar as pessoas. Ele era muito generoso. Eu e Padre Nilo fomos ordenados juntos no dia 4 de fevereiro de 1990.
Padre Nilo já era diácono, e ele que estudou com o Padre Amarildo, nas histórias que já foram apresentadas aqui, ele, Padre Pedro, e os dois foram ordenados padre, e o Padre Nilo ficou ainda aqui em Itaúna como diácono, e depois do meu tempo de estudos, era só eu na turma da diocese, e que teria só uma ordenação no meu ano. Então, como fui ordenado, ele já era diácono, eu fui ordenado diácono, então ficamos um tempo nós dois como os dois diáconos da diocese. Como para minha ordenação eu iria ordenar sozinho, convidei o Padre Nilo para que pudéssemos fazer uma só celebração e pudéssemos então ordenar juntos. E ele ficou muito feliz com a ideia, teve um tempo para pensar também, mas ele ficou feliz com a ideia, e depois nos organizamos, eu da paróquia Nossa Senhora de Fátima e ele da paróquia Piedade. E aí fomos organizando as equipes, e as duas paróquias então foram se reunindo e organizaram a nossa ordenação. E então foi um trabalho bonito, um trabalho belíssimo de ordenação. Eu fiquei muito feliz de ter sido ordenado junto com ele, e ele dizia sempre que ficou feliz de ter sido ordenado junto comigo. Em nossa ordenação, Dom Cristiano, que foi um grande incentivador da vocação de Padre Nilo, veio, estava presente. Então, Dom Cristiano, Dom José Delvino, que era o bispo na época da nossa ordenação. Então, tivemos uma ordenação, a ordenação feita no poliesportivo antigo, ali no Cerqueira Lima, na Piedade, e lá então fizemos a nossa ordenação. Então foi um processo bonito de preparação e uma alegria, nossa, minha, dele, de termos sido ordenados juntos. Então aqui presto também a homenagem a ele, como está sendo feita aqui a homenagem, a gratidão ao Padre Nilo, e que ele, de fato, junto de Deus, acredito, está também rezando, claro, por mim, que foi ordenado junto com ele, como a gente acredita, ele intercede por todos nós. Então agradeço ao Padre Nilo pela oportunidade, a honra de termos sido ordenados juntos, e que ele continue intercedendo a Deus, que eu possa continuar prestando o meu serviço a Deus e com dignidade, fazendo bem feito aquilo que eu preciso fazer e que ele pôde fazer, que ele fez bem, como nas histórias que aqui já foram relatadas. Ele fez de forma maravilhosa o trabalho dele, sendo pai, avô, e sacerdote. Na missão dele de sacerdote ele cumpriu tão bem. Então, que Padre Nilo interceda a Deus por nós, e acredito que ele intercede a Deus por mim, que eu possa continuar ele junto de Deus, intercedendo por mim, para que eu possa continuar bem a minha missão. Então, é isso que eu deixo aqui, em homenagem a ele, nesses tempos de comemoração sobre o Padre Nilo, de homenagem ao Padre Nilo, que está sendo feito aqui através da paróquia de Santana. Então, que Deus nos abençoe e que, sob a intercessão de Padre Nilo, nós possamos também fazer a vontade de Deus. Que assim seja. Falar do Padre Nilo é falar de alguém que acompanhou todo o meu caminho de vida e de ministério. Conheci o Padre Nilo ainda criança na igreja. Ali já me encontrei com aquele homem trabalhador, bastante exemplar, empenhado nas coisas da igreja, nos ministérios da igreja. Ali na infância, ainda criança, a partir da primeira Eucaristia, já me lembro dele ali na comunidade da Piedade, ajudando em todas as coisas. Foi ali que também, com a ajuda dele, pude me inserir nas conferências vicentinas e participar delas, também no grupo de oração que havia ali, também nos grupos de reflexão que eram tão abundantes. Nisto tudo circulava o Padre Nilo, e para isso também ele me levou desde criança. Depois de uma convivência muito bonita e importante com ele na minha infância, me encontrei com ele também na Escola Estadual de Itaúna, onde eu fui estudar depois da 4ª série, e fiz ali da 5ª
a 8ª série, como se chamava naquele tempo, esse período da educação escolar. Foi ali que ele me ajudou a entrar também para cursar a 5ª série, e foi ali o meu professor de educação física também participava da direção da escola, sempre muito atento a mim, a minha pessoa, às minhas necessidades. Dali também é que eu pude, com ele, com a ajuda dele, fazer o meu discernimento vocacional, na pastoral vocacional, da qual ele também participava. E desde que entrei no seminário, levado pelo Carlos, filho dele, naquele primeiro ano de experiência no seminário, de lá até o último momento da formação, o Padre Nilo sempre foi muito atento, muito solícito, muito próximo, muito generoso comigo e com as minhas necessidades. Depois também no clero, ordenados sacerdotes, ele primeiro, depois eu, nós pudemos nos encontrar, trabalhar juntos em alguns momentos, sobretudo pelas minhas passagens na cidade e nas paróquias de Itaúna. Ali nós nos encontramos, chegamos a trabalhar juntos também. Isso foi sempre muito importante e muito fecundo na minha vida e no meu olhar sobre aquele sacerdote que eu admirava tanto. Também, com a minha nomeação como bispo desta diocese, ele sempre se mostrou muito feliz, muito orante pelas minhas intenções e pelo meu ministério. Portanto, o Padre Nilo é alguém que marcou todo o meu caminho de fé, todo o meu caminho vocacional, todo o meu caminho de formação, todo o meu ministério sacerdotal e episcopal até que ele faleceu. Pude visitá-lo ainda no hospital, ungí-lo, também como outros tantos irmãos padres fizeram, de modo que participamos também daquele momento sofrido e bastante exigente na sua história e na sua vida, nos dias finais do seu caminho entre nós. A minha imensa gratidão a este homem. Se alguém me perguntasse o que eu via no Padre Nilo, podia responder parafraseando aquele que, perguntado sobre o que ele vira em Ars, e lá ele respondeu: vi Deus no homem. Para não responder igual, eu diria: vi o coração de Deus palpitando no coração de um homem. Vi o coração de Deus palpitando no coração de um padre sempre atento a todos, a tudo, pronto a dar da palavra, da atenção, do dinheiro, daquilo que lhe fosse possível dar. Um homem extremamente atento às necessidades humanas de todas as ordens. Este é o Padre Nilo que eu conheci, que eu amei, que eu considero um santo e que certamente em algum momento nós haveremos de celebrar com alegria no coração da Igreja o reconhecimento desta santidade que nós que estivemos bem próximos dele já podemos testemunhar como verdadeira e como muito bela no coração daquele homem que foi cristão, que foi esposo, que foi pai, que foi padre, que foi um homem profundamente dedicado a Deus e às coisas de Deus. Este é o Padre Nilo para mim. Hoje quero falar um pouco da participação do Padre Nilo no apostolado da oração. Quanto carinho, quanta dedicação. Ele era devoto do Sagrado Coração de Jesus. Podia contar com ele para tudo. E estava ali sempre presente conosco, nos ajudando, nos aconselhando. Ele era nosso diretor espiritual. Então é uma pessoa assim que a gente só tem que louvar e agradecer a Deus pelo tempo que ele esteve conosco junto no apostolado da oração. Entronizações das imagens do Sagrado Coração de Jesus e de Maria nas casas, sempre com a presença dele. Eu não posso nem falar nome, que eram muitas casas. E ali, na festa do Sagrado Coração de Jesus, ele dedicava demais, mas muito mesmo. Foi uma pessoa muito importante no nosso tempo, que valeu a pena, vale a pena a gente lembrar o nosso saudoso, amado e querido Padre Nilo. Não tem nem palavras para falar do Padre Nilo,
porque Padre Nilo é muito, tudo que a gente fala de Padre Nilo é pouco. Então é carinho, dedicação, participação, tanto que ele faleceu faz tempo, mas continua presente. Acho que não tem uma reunião que eu faço que eu não falo de Padre Nilo, porque ele deixou muito para a gente. Então eu só tenho que louvar o Sagrado Coração de Jesus e agradecer a Deus, a Nossa Senhora, pela participação dele, pela ajuda dele para nós e pedir que a alma dele continue nos ajudando, a nos conduzir, nos ensinando e nos guiando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No ano de 1994, quando retornava para o seminário, eu fui enviado para a paróquia de Nossa Senhora de Fátima para fazer meu estágio pastoral com o Padre Nilo. O que mais marcou para mim, Padre Nilo, um homem de oração, um homem de espiritualidade. Me recordo uma passagem, eu sempre dormia lá na casa paroquial de Nossa Senhora de Fátima. Padre Nilo nem sempre dormia lá, muitas vezes ia dormir na sua casa. Mas, certa vez, eu o acompanhei em uma missa numa comunidade rural e sobraram ali alguma reserva eucarística. Ele então resolveu trazer para a igreja. Quando chegamos, já um pouco tarde da noite, ele resolveu deixar a Eucaristia ali mesmo, na casa paroquial. Montou ali um pequeno altar onde colocou a âmbula com as hóstias consagradas. E qual foi a admiração minha pelo Padre Nilo? Naquela noite ele não dormiu, ficou a noite toda em vigília, adorando a Jesus ali no Santíssimo Sacramento. Isso para mim foi algo que marcou muito a minha vida de seminarista. Este amor à Eucaristia, este zelo, este cuidado que Padre Nilo tinha para com a Eucaristia. Eu digo que fui um privilegiado em ter sido enviado para fazer o meu estágio com o Padre Nilo. Ele foi um verdadeiro mestre, um grande sacerdote. Ele me ensinou muito este amor a Jesus Cristo, este amor à sua igreja. Quando eu me recordo do Padre Nilo, vem à minha mente um avô, um pai, um amigo e um padre sempre presente. Padre Nilo que ensinava com o olhar, que ensinava com gestos, que ensinava com um sorriso. Ainda no meu tempo de seminarista, o acompanhei em tantas celebrações e ele fazia questão, quando ele me deixava em casa, ele sempre estendia a mão e me dava um dinheirinho. Isso é próprio do vovô, sempre dá um dinheirinho para o neto. Eu falava, Padre Nilo, por que isso? Não, meu filho, você precisa, você merece, toma um trocado. E aquele dinheiro simbolizava muito, não apenas por aquilo que eu podia comprar, mas pelo gesto do Padre Nilo que me mostrava que doar faz bem. Padre Nilo era um doador que ofertou a própria vida, que conquistou centenas de pessoas. Não é raro, nós ouvimos os casos de pessoas que iam na casa dele o dia inteiro. Padre Nilo que não tinha momento de descanso e um homem de profunda oração. Gostaria primeiro de falar um pouquinho sobre o Padre Nilo como estudante. Nós fomos contemporâneos do curso de teologia. Padre Nilo, ele era o primeiro que chegava no Instituto de Teologia. Até porque ele saía de casa sempre às 5 da manhã. Ia para o trevo em Itaúna e ali pegava um ônibus de Divinópolis ou, na maioria das vezes, carona. Já que era um homem muito conhecido na cidade, sempre encontrava uma carona para Belo Horizonte. Chegava cedo, chegava mais cedo. E às vezes a gente percebia o cansaço, de quem havia trabalhado o dia todo como professor de educação física e ainda teve que levantar de madrugada para ir para Belo Horizonte para estudar. Ele sempre fez seus trabalhos comigo, sempre fez parte do meu grupo de estudos e nunca aceitou assinar um trabalho sem ter feito.
procurava fazer as leituras, e quando chegava a hora de escrever os trabalhos, geralmente eu ia para a casa dele, ou ele ficava até mais tarde, lá em Belo Horizonte, né, para que eu pudesse datilografar, íamos conversando e escrevendo. Algumas noites até dormimos em Itaúna, na casa do Padre Nilo, né, convivendo ali com suas filhas, com toda a sua família, e no outro dia pegávamos carona, né, em caminhões para ir para Belo Horizonte para estudar. Uma outra página importante, né, é o trabalho dele em Itaúna. Diferente de nós outros padres, que somos ordenados para trabalhar em toda a extensão da diocese, por ter sido chamado a ser primeiramente pai, né, edificador de uma família, Padre Nilo foi ordenado já, né, desde o início, naquela consciência. O local de vivência do seu ministério seria a cidade de Itaúna, para que ele pudesse viver a sua vida como padre e pudesse continuar a sua missão como pai e como avô. Podemos falar do ministério do Padre Nilo primeiro como o ministério da escuta, né? Um conselheiro admirável, um grande confessor, e as filas, né, diante dele para poder confessar era justamente consequência disso. Ele unia não só a experiência de vida, mas também com a reflexão teológica, com a experiência cristã que ele tinha, como marido, como pai, como avô, como padre, no aconselhamento. E ajudou muita gente. Eu mesmo, né, me confessava com ele. Senti muito a partir do Padre Nilo em razão disso, que era o meu conselheiro, era o meu confessor, era o meu orientador, né, em muitas das minhas questões. Conforme disse, cheguei em Itaúna muito cedo, né? Então encontrei nele, encontrei no Padre José Neto, também no Padre Giovanni Vandelar, ouvidos atentos, amigos que me ajudaram a viver a minha missão como padre em Itaúna. A vida do Padre Nilo como presbítero foi caracterizada também pelo cuidado com os doentes. No hospital, nas casas, ele nunca se descuidou da visita aos enfermos. Nunca, né? E até podemos dizer que enquanto ele estava em Itaúna, essa função, grande parte dela, era vivida por ele. E com certeza, a partir do Padre Nilo, aumentou muito a função dos outros padres na cidade, no cuidado com os enfermos. Porque o Padre Nilo, ele assumia essa função não só na paróquia onde ele estava, mas em toda a cidade, porque era conhecido por todos. Outro aspecto importante, né? O Padre Nilo era quem celebrava a maioria das exéquias, na consolação das famílias enlutadas, na celebração do culto de despedida de um irmão, sendo ele conhecido por todos e morando perto do velório. Então era sempre o caminho mais fácil, né? As pessoas, ao invés de telefonar para as secretarias das paróquias, iam diretamente ao Padre Nilo pela amizade, pelo carinho, pela presteza dele em servir, né? E com certeza 80%, 90% das exéquias da cidade eram celebradas por ele. Às vezes íamos para celebrar, quando chegávamos já vinha notícia, o Padre Nilo já esteve aqui. Outro aspecto importante da vivência do Padre Nilo no ministério é o despreendimento, né? Ele era uma mão aberta, né? Ele recebia, né, o seu dinheiro na paróquia, né, a sua côngrua, mas eu acho que nada que ele recebia das paróquias ele aproveitava para si ou para sua família. Ele aplicava na paróquia, né? Isso aí, por exemplo, na igreja ali do bairro de Adir Marim, na igreja de São Cristóvão, né, que ele ajudou, ele continuou a obra, né, depois da saída do Monsenhor Paulo. As lideranças da época são testemunho, que aquelas janelas ali, tudo foi o Padre Nilo que comprou de próprio bolso, ganhando pouco. O pouco que ele ganhava na paróquia, ele aplicava na própria paróquia, né? Porque ele queria viver, né? E cuidar da sua família com aquilo que ele recebia da aposentadoria,
né, como professor e também, né, desta missão bonita que ele assumiu dentro da comunidade. Então, uma pessoa que cuidou também dessa parte da infraestrutura das paróquias. Partilhava com os pobres e ajudava muito, né, no cuidado com a infraestrutura das paróquias por onde ele passou. Um grande irmão que nós tivemos, viu? Itaúna, honrem esta página. Não percam a memória desse grande homem, desse grande cidadão, desse grande padre que trabalhou, que dedicou mais de 25 anos de sua vida como presbítero nessa cidade. E cuidou bem do povo. Um bom pastor que deu a vida por nós, suas ovelhas. Um homem de oração, né? Que orou por nós e tenho certeza continua a orar, a interceder junto a Jesus, pelo bem de Itaúna, pelo bem da sua família, pelo bem da igreja. Estou falando, Padre Nilo, convido para nos unirmos agora na prece, na palavra de Deus, na oração, dedicado à Mãe de Cristo e nossa Mãe, a Maria Santíssima. Vamos rezar as 3 Ave Marias. Pense um momento naquilo que você mais precisa receber de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora. Para você, para a sua família, seus amigos, aquelas pessoas que precisam de nossas orações, os que sofrem no mundo, os que precisam de paz e de dignidade. Aquela graça, aquele dom que ainda falta para que você avance mais no caminho da pureza, da santidade e seja mais feliz. Em honra ao Deus Pai, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Deus Filho, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Deus Espírito Santo, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que vos dignaste aparecer a um vosso servo na gruta de Itaúna e nos transmitiste o pedido do vosso divino Filho, Jesus Cristo, eterno Deus, erguei o altar, orai com fé e vós vereis o milagre da conversão. Eis-no diante do vosso altar, ó Mãe, para vos implorar humildemente, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado original, imaculada, Senhora de Itaúna, rogai por nós.